E se um dos capítulos mais sombrios da América não fosse apenas história, mas um aviso. A Grande Depressão não foi só um colapso financeiro, mas destruiu a vida cotidiana. Famílias perderam casas, empregos sumiram de repente e faltou comida. Ela remodelou governos, alimentou o extremismo e deixou cicatrizes por gerações. Hoje, padrões semelhantes ressurgem. Então, já estamos vivendo os primeiros sinais de um colapso econômico? Neste episódio do The Infographics Show, vamos explicar por que a Grande Depressão ainda importa e o que isso significa hoje. A guerra para acabar com todas as guerras terminou em 1918, marcando um período sombrio, seguido por otimismo graças à eletricidade. Em 1920, 35% das casas americanas tinham eletricidade. Milhões logo teriam também. Os anos 1920, chamados de Anos Loucos, foram marcados por glamour, liberdade e ousadia. Os Estados Unidos, agora a nação mais rica per capita do mundo, pareciam imparáveis. Investidores confiantes investiam em novos negócios, enquanto automóveis iam das fábricas direto para as garagens. Famílias de classe média conversavam em seus novos telefones. Multidões aguardavam para ver filmes, enquanto os mais elegantes fumavam e dançavam em clubes de jazz. Esse era o consumismo em massa e era bom. Por um tempo, muitos americanos pensaram que a era de trabalho duro e luta havia acabado. Mas os bons tempos não durariam. Especulação, crédito fácil e arrogância dos banqueiros fizeram o sistema desabar como um castelo de cartas. As atitudes deles levaram os Estados Unidos da América e boa parte do mundo a uma era econômica difícil. As consequências estimularam o extremismo fora, ajudaram Hitler a subir na Alemanha e criaram as bases para a Segunda Guerra Mundial. Também deu razão aos comunistas na Rússia e aos seus apoiadores no Ocidente. Tudo começou em 29 de outubro de 1929, a Terça-feira Negra. 16 milhões de ações foram vendidas em um dia, causando o crash de Wall Street. Na década de 1920, os Estados Unidos cresciam e a população buscava acesso ao novo mercado consumidor. Empresas, buscando lucro, aumentaram a produção, mas havia um problema. Uma grande parte dos americanos não podia pagar pelos produtos que estavam sendo fabricados. Os armazéns ficaram cheios de produtos não vendidos, o que fez os salários caírem e aumentou a desigualdade de riqueza. Isso criou um ciclo vicioso. Por fora, a América ainda parecia invencível, ao menos por um tempo. Manchetes destacavam pessoas comuns que transformavam pequenas apostas em fortunas. Pessoas comuns correram para o mercado de ações e banqueiros que nunca queriam perder uma aposta jogaram mais lenha na fogueira, distribuindo empréstimos para manter a euforia. A receita era simples: pegar emprestado, comprar, esperar, vender, sacar e repetir até se aposentar jovem. Mas no final de 1929, a realidade começou a aparecer. Os preços das ações tinham subido muito além do valor real das empresas que representavam. A crescente venda por pânico e a bolha virou oscilação. A oscilação virou debandada que acabou em carnificina financeira. Quando as ações caíram, os bancos compraram milhões para tentar recuperar a confiança do mercado. Mas o dinheiro que usaram não era deles, e sim dos clientes. Quando o mercado caiu, os bancos ficaram com muitas ações quase sem valor e seus clientes sem nada. Os grandes guardiões do capitalismo acabaram de colocar fogo nas economias da nação. Os bancos quebraram e milhões de americanos perderam todo o seu dinheiro. No Banco dos Estados Unidos, em Nova York, 400 mil depositantes perderam seu dinheiro. E isso foi apenas em um banco. Das quase 9 mil que faliram, cerca de 40% das instituições financeiras dos Estados Unidos da América fecharam. Empresas faliram e o desemprego disparou. O ciclo de consumidores sem dinheiro e empresas fechadas foi destruindo a economia dos Estados Unidos da América. Em 1929, 1,6 milhão de americanos estavam desempregados. Em 1932, esse número havia explodido para mais de 12 milhões, cerca de um quarto de toda a força de trabalho. As indústrias pararam completamente. Em algumas cidades, as taxas de desemprego ultrapassavam 50%. As pessoas mais pobres foram as mais atingidas. Elas não tinham rede de proteção, nenhum estado de bem-estar social para ampará-las quando os tempos eram difíceis. Se perdesse o emprego, também perdia a casa. As economias sumiam e, nos piores casos, crianças morriam jovens por doenças da desnutrição.
Com 25% dos americanos em idade ativa desempregados, inúmeras famílias simplesmente não tinham nada. Para muitos americanos, a Grande Depressão foi um duro golpe. Mais de uma década antes, 2 milhões foram enviados à Europa para lutar. Quase 116 mil não retornaram. Aquela guerra deveria iniciar uma era progressista de democracia moderna e prosperidade. Agora, soldados e famílias estavam na pior. No verão de 1932, cerca de 43 mil manifestantes veteranos, suas famílias e grupos aliados marcharam sobre Washington. Eles exigiam os certificados de bônus de serviço, mesmo sem estarem prontos para resgate. Até 1945, veteranos acamparam, mas a polícia os reprimiu com cacetetes e gás lacrimogênio. Após tiros e 2 manifestantes mortos, o exército agiu com infantaria, cavalaria e tanques. O acampamento foi destruído com tendas em chamas e muitos feridos. Na campanha de 1928, Herbert Hoover foi otimista e prometeu um futuro melhor. Milionário autodidata em mineração e negócios, Hoover tinha forte crença na economia de livre mercado. Deixe o sistema se ajustar sozinho, ele argumentava. Não interfira nos bancos ou nas empresas, e a prosperidade voltaria por conta própria. Ele acreditava que o individualismo vigoroso era o caminho a seguir, rejeitando o que via como um Estado babá. Mesmo deprimido, ele defendia que a ajuda aos pobres viesse de instituições de caridade e comunidades locais, não de Washington. Enquanto Hoover defendia a autossuficiência, o desemprego cresceu e americanos enfrentavam longas filas por um prato de sopa. Mesmo assim, ele tentou. Em 1929, Hoover criou a Lei de Comercialização Agrícola. Isso criou o Conselho Federal de Agricultura, que comprava o excedente das colheitas e mantinha os fazendeiros de pé. Mas o plano saiu pela culatra. Com compradores garantidos, fazendeiros aumentaram a produção, reduzindo ainda mais os preços. Ao invés de salvar a agricultura, isso agravou a crise. Em 1930, surgiu a Lei Tarifária Holly-Smoot. Isso elevou tarifas de mais de 20 mil produtos importados. A ideia era proteger a indústria americana e forçar as pessoas a comprar produtos americanos. Outros países responderam com suas próprias tarifas. As exportações dos Estados Unidos da América colapsaram e, em 1934, o comércio global caiu quase 2/3. Os fazendeiros e fabricantes americanos, que antes dependiam dos mercados estrangeiros, ficaram financeiramente arruinados. Em 1930, Hoover criou o Comitê de Emergência para o Emprego, incentivando estados e empresas a contratar. Em 1932, ele aprovou a Lei de Emergência para Socorro e Construção, financiando obras públicas. Mas os programas eram fracos, subfinanciados e priorizavam bancos e ferrovias, não famílias famintas. Quando as filas do pão já tomavam as grandes cidades, Hoover era sinônimo de pobreza e desespero. As favelas improvisadas ficaram conhecidas como Hoovervilles e bolsos vazios virados do avesso, como bandeiras Hoover. Poucos americanos achavam que Washington agia para conter o colapso. Sem a ajuda do alto escalão, os americanos comuns começaram a se organizar. A confiança no sistema despencou, impulsionando movimentos trabalhistas de esquerda que preocuparam a elite americana por décadas. Em 1931, em Seattle, foi fundada a Liga dos Cidadãos Desempregados. Ela logo se espalhou para outras cidades, recrutando milhares e formando cooperativas de autoajuda com o que tinham. Eles coletavam comida, roupas e lenha para sobreviver. Cozinhas comunitárias apareceram no país, financiadas por igrejas, instituições de caridade ou até por gangsters como Gal Capone em Chicago. A falta de moradia já existia antes da Grande Depressão e afetava principalmente homens solteiros excluídos do sistema. Agora, famílias inteiras eram jogadas nas ruas. A renda média americana caiu cerca de 40% e só em 1932 mais de 273 mil famílias foram despejadas. Construíram favelas improvisadas. Crianças de rostos sujos brincavam na lama enquanto os pais buscavam comida ou trabalho para sobreviver à semana. As paredes eram feitas de madeira reaproveitada, os telhados remendados com pedaços de lata e o isolamento era preenchido com trapos, papel ou papelão. Cerca de 70% dos moradores de Hooverville eram americanos brancos pobres e agora viviam lado a lado com afro-americanos, nativos americanos, imigrantes do México e da América Central.
mais pessoas passaram a questionar se os soviéticos estavam certos e se o comunismo funcionaria melhor que o capitalismo. A maioria dos americanos, inclusive intelectuais de esquerda, pouco sabia sobre a brutalidade na União Soviética. A Grande Depressão não envolvia só pobreza, mas também a perda de fé no governo, no capitalismo e no futuro. A perda global dividiu sociedades, fazendo as pessoas se voltarem umas contra as outras quando mais precisavam de união. O país teve que pagar indenizações altas, ceder territórios e desmontar suas forças armadas. Dívidas que hoje seriam de centenas de bilhões. Em 1929, a Alemanha dependia dos empréstimos dos Estados Unidos da América. Com a quebra de Wall Street e a cobrança das dívidas pelos Estados Unidos da América, a economia alemã colapsou rapidamente. Em 1932, 6 milhões de alemães, 30% da força de trabalho, estavam desempregados. Nesse caos surgiu Adolf Hitler, que no fim dos anos 1920 era visto como um falastrão marginal. Seus discursos contra o capitalismo atraíam poucos em 1928, quando o Partido Nazista teve só 2,6% dos votos. Mas quando a Alemanha chegou ao fundo do poço no início dos anos 1930, sua mensagem de renascimento nacional começou a ganhar força. Em julho de 1932, os nazistas alcançaram 37% dos votos e se tornaram o maior partido da Alemanha. Adolf Hitler prometeu empregos, comida e orgulho nacional. E isso o tornava útil não apenas para as elites conservadoras alemãs, mas também para interesses poderosos no exterior, que temiam o comunismo como o diabo. Bancos e corporações ocidentais dos Estados Unidos da América e Grã-Bretanha investiram e negociaram com a Alemanha de Hitler, não por ignorar seu extremismo, mas por enxergar lucro em um bastião contra o comunismo. Logo, o mundo chamou a Alemanha de terra dos milagres econômicos. O Ocidente ignorou o antissemitismo, brutalidade e fanatismo do lado sombrio de Adolf Hitler. O importante era que ele resistia firmemente à ameaça vermelha. Assim, a Grande Depressão abriu caminho para que extremistas políticos surgissem e fizessem promessas. O sistema era frágil. Pessoas desesperadas agem assim quando sentem que o sistema as prejudica. E aqui estamos nós, em 2025, após duas das maiores transferências de riqueza dos pobres para os ricos que o mundo já viu. As pessoas confiaram nos bancos em 2008 e depois descobriram que tinham cometido erros graves. E enquanto o sangue ainda secava, o castelo de cartas desabou novamente, desta vez durante a pandemia. Para muitos, o sistema parecia manipulado. A confiança no governo e na mídia está no pior nível já registrado. Mais pessoas estão morrendo jovens de doenças que não deveriam ter. Pela primeira vez, desde que se tem registro, a expectativa de vida nos Estados Unidos da América está caindo. Lojas fecham toda semana, enquanto nos bairros mais pobres crescem agências de empréstimo, casas de penhores, lojas de bebidas e instituições de caridade. Segundo o relatório de riqueza global do UBS 2023, o 1% mais rico detém quase metade da riqueza mundial, totalizando cerca de 214 trilhões de dólares. Quase 40% dos adultos do mundo têm menos de 10 mil dólares e juntos possuem menos de 1% da riqueza global. Os 26 bilionários mais ricos do mundo somam 2,87 trilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, o número de bilionários ele saltou de 751 para 835 em 2024. Enquanto isso, famílias comuns sofreram com o aumento dos aluguéis, alimentos e contas médicas. Em certos locais, a diferença é maior. Na América do Sul, 10% dos mais ricos detêm cerca de 80% da riqueza. Na Índia, o 1% mais rico detém mais de 40% da riqueza nacional. Não é a Grande Depressão, mas a extrema desigualdade já é um padrão impossível de ignorar. De março a dezembro de 2020, durante a pandemia, a riqueza dos bilionários cresceu 3,9 trilhões de dólares. Nos mesmos meses, trabalhadores do mundo todo perderam 3,7 trilhões de dólares em rendimentos. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2024, mais da metade das pessoas no mundo dizem que tem pouca ou nenhuma confiança em seus governos. O mesmo relatório constatou que quase 1/3 das pessoas acredita que ninguém é confiável. Isso significa qualquer pessoa.
A Organização das Nações Unidas alertou para uma quebra sistêmica na coesão social. Esse é o problema. A política gira em torno de disputas constantes sobre raça, sexo e identidade. Esses debates são importantes, mas quando dominam, o foco na segurança econômica se perde no barulho. Redes sociais e veículos partidários intensificam a raiva e ampliam a polarização. Hoje, 87% dos americanos veem a divisão política como ameaça e 86% estão exaustos com isso. O desequilíbrio funciona muito bem para aqueles que estão no topo. Dividir para conquistar sempre impediu a união das pessoas por dinheiro e poder. Políticos exploram o medo econômico e nos Estados Unidos da América, elites usam política de identidade para parecer progressistas, fugindo de temas mais difíceis como classe e desigualdade. Muitas grandes corporações promovem o progresso em campanhas de relações públicas, mas evitam impostos, terceirizam empregos e pagam salários exploratórios. Em 2012, a Rede de Justiça Fiscal estimou que entre 21 e 32 trilhões de dólares em riqueza privada estavam ocultos em paraísos fiscais. Isso equivale a 20% da riqueza global inacessível. Governos usaram o discurso do progresso para promover privatizações e desregulamentação, ampliando a desigualdade. Para alguns, isso não é progresso, mas uma fachada. Já os conservadores prometem salvar o país ou restaurar tradições, frequentemente buscando bodes expiatórios. Mas eles raramente tocam na desigualdade econômica. São apenas cortes de impostos para ricos, guerras culturais e fé cega no ajuste do mercado. O resultado é uma desigualdade crescente, com expectativa de piora. Em uma pesquisa do Pew, 73% dos americanos disseram que até 2050 os Estados Unidos da América serão mais desiguais. Só 20% acreditavam que a vida em família melhoraria. Com tanto pessimismo e polarização, pode bastar apenas mais um desastre ou simplesmente o custo de vida, desgastando as pessoas para que mais gente recorra a movimentos extremistas. Alguns desistem e deixam de votar, enquanto outros enfrentam as chamadas mortes por desespero, que aumentaram muito na última década. O Dr. Luke Kemp, do Centro de Estudos de Riscos Existenciais de Cambridge, analisou o colapso de mais de 400 culturas em 5.000 anos. Muitas caíram por oligarcas obcecados por riqueza e status, que enriqueceram e negligenciaram o povo. A riqueza não chegava aos demais, e com o tempo essas sociedades se destruíam internamente. Alguns críticos dizem que estamos vivendo em uma era de hiperindividualismo, onde a comunidade e os sentidos se perdem na corrida desenfreada do dia a dia. Até a arte e a cultura, antes consideradas grandes conquistas, hoje frequentemente parecem produtos baratos feitos para vender, não para inspirar. O Dr. Kemp alerta que as elites tiram riqueza das pessoas e as colocam umas contra as outras. Eles exploram a terra, taxam os cidadãos para financiar guerras que beneficiam apenas alguns poucos e, eventualmente, suas sociedades se desintegram. Antigamente, colapsos podiam gerar renovação, mas hoje, em um sistema global armado com armas nucleares, dependente de redes frágeis e preso em lutas de poder em constante mudança, o colapso pode significar algo muito pior. O fim da civilização talvez não seja tão ruim. Todas as épocas já tiveram seus medos apocalípticos. Se a desigualdade crescer, a confiança cair e a polarização aumentar, o futuro pode ser sombrio. A confiança no sistema, segurança, estabilidade e cultura está historicamente baixa, um alerta que nenhuma sociedade deve ignorar. Se a história se repete, vale perguntar: como era a vida então? Assista Grande Depressão. Como era realmente vivenciar a realidade das pessoas